Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante que se passa no interior do Brasil, onde um fazendeiro enfrenta desafios que testam sua determinação e raízes. Preparem-se para uma narrativa cheia de tensão, superação e reviravoltas. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos lá! João Batista, 48 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. O céu ainda escuro sobre sua pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Negro, de mãos calejadas e sorriso fácil, ele cuidava da terra com um amor que vinha de gerações. Milho, feijão e mandioca brotavam sob seus cuidados, sustentando sua vida simples numa casa de taipa perto de São João del Rei. O canto dos galos era seu despertador, e ele saía com a enxada no ombro, o cheiro de terra úmida enchendo o ar fresco da manhã. A fazenda, herança do avô, não era grande, uns poucos hectares, mas era o suficiente para João viver com dignidade, vendendo o excedente na feira da cidade aos sábados. Ele trabalhava cantando músicas antigas, o suor pingando na camisa surrada enquanto arrancava ervas daninhas ou colhia os frutos maduros. Essa terra é minha vida, dizia para si mesmo, olhando o horizonte onde o sol começava a dourar os morros. Era um homem de poucos luxos, mas rico em paz. A casa dele era simples, fogão a lenha, um rádio velho tocando modas de viola, e uma rede na varanda onde descansava ao fim do dia. João não tinha filhos nem esposa, a terra era sua família, e ele a tratava como tal, regando cada planta com cuidado de quem cria um filho. Os vizinhos o respeitavam, chamando-o de João da Terra pela dedicação. Ele trocava milho por ovos, ajudava nas roças alheias quando podia, e nunca pedia muito em troca. O que vem da terra volta para ela, dizia, o sotaque mineiro carregado de sabedoria tranquila. A rotina seguia assim há anos, o ciclo das estações guiando seus dias. Ele plantava na chuva, colhia no seco, e dormia cedo, o corpo cansado mas o coração cheio. A fazenda era pequena perto das grandes propriedades da região, mas para João, era um reino que nenhum dinheiro compraria. Numa manhã de céu limpo, ele capinava o milharal, o sol já quente batendo nas costas, quando viu poeira subindo na estrada de terra. Um carro preto, brilhante demais para aquele canto do interior, parou perto da cerca. João limpou as mãos na calça, curioso, sem imaginar o que vinha pela frente. O motorista desceu, um homem branco de terno caro e chapéu de fazendeiro, os olhos escondidos por óculos escuros. Era Carlos Almeida, um milionário que comprará terras na região para expandir seu império agropecuário. João cumprimentou-o com um aceno, mas o ar mudou, algo naquele olhar dizia que a paz dele estava em risco. Carlos caminhou até a cerca, o passo firme como quem já é dono de tudo, e João parou o trabalho, apoiando-se na enxada. A conversa que viria mudaria o rumo de seus dias, trazendo um desafio que ele nunca enfrentará antes. A vida simples de João Batista, até então guiada pelo ritmo da terra, estava prestes a colidir com a ganância de um homem que não aceitava um não. Carlos Almeida tirou os óculos, revelando olhos frios enquanto analisava a fazenda de João. Bom dia, amigo. Bela terra você tem aqui, disse, o tom educado mas carregado de superioridade. João sorriu, limpando o suor da testa. Obrigado, seu Carlos. Trabalho nela todo dia para ficar assim, respondeu, simples como sempre. O milionário foi direto ao ponto, apoiando-se na cerca de madeira. Vim fazer uma proposta. Tô comprando tudo por aqui para expandir meu gado. Sua fazenda tá no meio do caminho. Te pago bem, uns 2 milhões, e você sai tranquilo, ofereceu, o sorriso mostrando dentes branqueados demais para o interior. João ouviu em silêncio, o vento balançando as espigas de milho atrás dele. Ele olhou a terra, as plantas que regara com tanto esforço, e respondeu com calma, agradeço, seu Carlos, mas não vendo. Gosto do sossego do campo. Dinheiro não me enche os olhos. O tom era firme, sem arrogância, apenas verdade. Carlos riu baixo, como se não acreditasse no que ouvia, e cruzou os braços. 2 milhões é mais do que essa terra vale, João. Pensa bem, você pode viver como rei na cidade, insistiu, o tom agora com fio de impaciência. João balançou a cabeça, a enxada ainda na mão. Meu reino é aqui, seu moço. O milionário estreitou os olhos, o sorriso sumindo. Ele não estava acostumado a recusas. Comprará dezenas de fazendas na região, derrubando cercas e plantações para abrir pasto. João, com sua teimosia quieta, era um obstáculo que ele não esperava. Você tá jogando fora uma chance única, disse,
a voz endurecendo. João deu de ombros, voltando a capinar como se a conversa tivesse acabado. Cada um tem o que quer na vida. Eu quero isso, respondeu, o som da enxada na terra pontuando suas palavras. Carlos ficou parado, o rosto vermelho de irritação, o orgulho ferido por um homem que ele via como inferior. Tá bem, João. Mas pensa direitinho. Não vou oferecer de novo, avisou Carlos, colocando os óculos de volta e virando-se para o carro. Ele bateu a porta com força, o motor rugindo enquanto a poeira subia na estrada. João o viu ir, o coração tranquilo, mas com um pressentimento que não soube explicar. Naquela noite, na rede da varanda, ele olhou as estrelas, o rádio tocando uma moda triste. A proposta de Carlos era tentadora para muitos, mas não para ele. A fazenda era mais que terra, era sua história, sua raiz. Ele adormeceu com o som dos grilos, alheio ao perigo que se formava. Carlos, em sua mansão a poucos quilômetros dali, fumava um charuto, o uísque tilintando no copo enquanto pensava em João. Ele vai aprender que ninguém me diz não, murmurou, os olhos fixos na escuridão. A ganância dele não aceitava barreiras, e a fazenda de João agora era um alvo. A proposta rejeitada fora o primeiro golpe, o segundo, planejado na mente fria do milionário, viria em silêncio, sob o céu sem lua de uma madrugada qualquer. Carlos Almeida passou dias remoendo a recusa de João, o orgulho ferido crescendo como erva daninha. Ele olhava os mapas de suas terras na sala de sua mansão, a fazenda de João marcada em vermelho, um ponto teimoso que atrapalhava seus planos de um pasto contínuo para milhares de cabeças de gado. Se ele não vende, eu tomo, decidiu, a voz baixa mas firme. Numa noite quente, ele chamou 2 capangas de confiança, homens brutos que faziam trabalho sujo sem perguntas. Sentados na varanda da mansão, sob a luz fraca de um lampião, Carlos traçou o plano. Queimem a fazenda dele. Façam parecer acidente. Ninguém vai saber, ordenou, jogando um maço de dinheiro na mesa. Os capangas assentiram, o mais velho, Zé Cobra, rindo com dentes tortos. Fogo pega fácil nessa seca, patrão. O negro vai correr chorando, disse, enquanto o outro, magro e calado, guardava o dinheiro. Carlos tomou um gole de uísque, satisfeito. Só deixem a casa de pé. Quero ele vivo para ver tudo ir embora. Eles escolheram uma madrugada sem vento, o céu claro e a lua nova escondendo seus passos. Carregaram galões de gasolina num jipe velho, o motor baixo enquanto seguiam pela estrada de terra até a fazenda de João. A plantação dormia em silêncio, as espigas de milho balançando leves na brisa. Zé Cobra desceu primeiro, o cheiro de gasolina subindo enquanto despejava o líquido nas bordas do milharal. O outro acendia fósforos, testando a chama antes de jogá-los na terra seca. Vai virar cinza em minutos, sussurrou, o fogo começando a lamber as plantas com um crepitar faminto. O incêndio cresceu rápido, as chamas dançando altas, o calor tingindo o céu de laranja. Eles correram de volta ao jipe, rindo baixo enquanto o fogo engolia o trabalho de anos de João. Pronto, patrão vai gostar, disse Zé Cobra, acelerando para longe, a fumaça subindo como um aviso cruel. João acordou com um cheiro acre invadindo a casa, o coração disparando antes mesmo de abrir os olhos. Ele pulou da cama, o rádio ainda ligado, e correu para a varanda. O que viu o fez congelar, sua plantação, seu sustento, ardendo em chamas que lambiam o céu da madrugada. Ele pegou um balde d'água, o desespero guiando os passos enquanto corria para o milharal, mas o fogo já era um monstro impossível de parar. Meu Deus, não! Gritou, a voz rouca se perdendo no crepitar das chamas. A fazenda que ele amava estava morrendo diante dele, e ele não sabia por quê. Na mansão, Carlos acordou com o telefone tocando, Zé Cobra confirmando o serviço feito. Ele sorriu, apagando o charuto. Agora ele vende, murmurou, imaginando João derrotado. Mas o milionário não conhecia o homem que enfrentava, nem a força que nasceria das cinzas. O plano do fogo, cruel e covarde, destruir a plantação, mas não o espírito de João Batista, e a madrugada marcava apenas o começo de uma luta que Carlos nunca imaginara. João ficou parado diante das chamas, o balde vazio na mão enquanto o fogo consumia tudo. O milharal, o feijão, a mandioca, anos de trabalho viraram fumaça negra que subia ao céu. Ele caiu de joelhos, o calor queimando o rosto, mas as lágrimas não vieram. No lugar delas, uma raiva quieta começou a crescer. Quando o sol nasceu, a fazenda era um campo de cinzas, o cheiro de terra queimada sufocando o ar. João caminhou entre os restos, os pés pretos de fuligem,
os olhos fixos no que sobrara, nada além da casa e da cerca torta. Ele sabia que não fora acidente, o cheiro de gasolina denunciava a verdade. Vizinhos apareceram, atraídos pela fumaça, trazendo baldes e solidariedade. Meu Deus, João, como isso aconteceu? Perguntou Dona Maria, a voz tremendo. Ele olhou o horizonte, onde a mansão de Carlos se erguia ao longe, e respondeu baixo: alguém quis me tirar daqui. Mas eu fico. Ele pegou a enxada, o cabo quente do fogo, e começou a limpar os destroços, o suor misturando-se à fuligem. Você não vai desistir, João? Perguntou um vizinho, o velho Zé do Curral. Ele balançou a cabeça, firme. Essa terra é minha. Queimaram minha planta, mas não minha vontade. Naquela tarde, ele foi à cidade, o chapéu sujo de cinza enquanto entrava na delegacia. Contou o que suspeitava, apontando o cheiro de gasolina e a visita de Carlos dias antes. O delegado, um homem sério chamado Pereira, anotou tudo, prometendo investigar. Se foi ele, João, a gente pega, disse, mas o fazendeiro sabia que justiça demorava. De volta à fazenda, ele sentou na varanda, o rádio mudo pela primeira vez em anos. Olhou as cinzas, o vazio onde antes havia vida, e pensou no avô, que enfrentará seca e fome para deixar aquela terra. Não vou entregar pro rico, vô, sussurrou, a determinação endurecendo o peito. João começou a planejar, usaria as poucas economias para comprar sementes novas, pediria ajuda aos vizinhos, reconstruiria tudo. Ele não tinha milhões, mas tinha mãos fortes e uma teimosia que Carlos subestimara. A fazenda queimada não era o fim, era um recomeço. Naquele dia, ele dormiu na rede, o cheiro de fumaça ainda no ar, mas o coração firme. Sonhou com milho verde brotando das cinzas, uma promessa silenciosa de que a terra dele viveria de novo. Carlos podia ter o dinheiro, mas João tinha algo que o milionário nunca entenderia. Os vizinhos voltaram nos dias seguintes, trazendo mudas e ferramentas, formando um mutirão que aqueceu a alma de João. Você não tá sozinho, João da Terra, disse Dona Maria, e ele sorriu, agradecido. O fogo destruíra a plantação, mas acendera uma força maior. As cinzas marcavam a perda, mas também a resistência de um homem que não se dobrava, e o próximo passo de João mostraria que o jogo ainda não acabará. João passou semanas reconstruindo, o mutirão dos vizinhos transformando o campo cinzento num canteiro de esperança. Ele plantava com as mãos trêmulas de cansaço, mas firmes de propósito, cada semente um grito contra o fogo que tentará apagá-lo. Enquanto isso, na delegacia, o delegado Pereira seguia pistas, pegadas de botas, latas de gasolina jogadas numa vala perto da estrada. Uma noite, Pereira bateu à porta de João, o rosto sério mas com um brilho nos olhos. Achamos um capanga de Carlos se gabando no bar da cidade. Ele tá preso, e confessou tudo, disse, mostrando um papel com a assinatura do homem. João apertou o chapéu nas mãos, o alívio misturado à raiva. E o Carlos? Perguntou. Vamos intimá-lo. Mas ele é rico, João, vai tentar escapar, avisou o delegado, e João assentiu, sabendo que a luta seria longa. Ele voltou à varanda, o rádio ligado numa notícia local. Fazenda queimada em São João del Rei, suspeita recair sobre magnata. A história começava a se espalhar. Na cidade, o caso virou fofoca quente, feirantes, motoristas de ônibus, todos falavam de João da Terra contra o milionário. Um repórter da rádio local apareceu na fazenda, o microfone na mão. O povo quer saber, João, você vai enfrentar ele? Perguntou. João respondeu simples, vou lutar pela minha terra. Quem fez isso paga. A fala dele rodou no rádio, ecoando pelas gerais, e logo jornais de Belo Horizonte pegaram a história. Fazendeiro negro resiste a gigante do agronegócio, dizia a manchete, com uma foto de João no milharal queimado. Ele leu, sem vaidade, mas com orgulho quieto. O mundo agora via sua luta. Carlos, na mansão, jogou o jornal na mesa, o charuto apagando enquanto gritava ao telefone com advogados. Esse negro miserável não me derruba. Esbravejou, mas o capanga preso já o entregará. Fora ele quem mandara queimar tudo. A polícia bateu à porta dele dias depois, o mandado na mão. João seguiu plantando, o milho novo brotando verde entre as cinzas, enquanto o processo corria. Ele ia à delegacia quando chamado, contando sua versão com calma, os olhos fixos no delegado. Minha fazenda é minha vida. Ele quis tirar ela de mim, disse, e Pereira sentiu, o caso ganhando força. A comunidade se uniu mais,
trazendo comida e apoio, alguns até doando dinheiro para sementes. Você é um de nós, João, disse Zé do Curral, e ele agradeceu, o peito quente. O fogo destruíra a plantação, mas acendera uma rede que Carlos não podia queimar. Na audiência inicial, Carlos apareceu de terno caro, os advogados falando alto, mas o juiz ouviu João com atenção. Essa terra é herança, meritíssimo. Não tem preço, declarou, e o silêncio na sala pesou. A luta por justiça estava só começando, mas João já vencia no coração do povo. O milharal crescia, e com ele a determinação de João. Ele não queria só a fazenda de volta, queria que Carlos pagasse por tentar apagar sua história. O julgamento de Carlos Almeida virou evento no interior mineiro, a sala do fórum lotada de curiosos e repórteres. João sentou-se na frente, o chapéu na mão, o olhar firme enquanto Capangas, Zé Cobra, testemunhava. Foi o patrão que mandou. Ele disse para queimar tudo e deixar o negro sem nada, confessou, o suor pingando sob o peso da culpa. Carlos, ao lado dos advogados, tentou se defender, a voz alta mas trêmula. Isso é mentira. Eu não sei de nada. Gritou, mas o juiz ergueu a mão, apontando as provas. Latas de gasolina com impressões digitais, o depoimento, até uma gravação de rádio onde o Capanga se gabara. A máscara do milionário caía diante de todos. A promotora, uma mulher jovem de Contagem, chamou João ao banco. Ele falou simples, o sotaque mineiro enchendo a sala. Minha fazenda é meu sustento, meu passado. Ele queimou ela para me tirar daqui, mas eu não saio. O juiz ouviu, os olhos estreitos fixos em Carlos, que baixava a cabeça, derrotado. Dias depois, o veredicto saiu. Carlos foi condenado a 5 anos de prisão por incêndio criminoso e danos morais, além de uma multa pesada para indenizar João. A multidão do lado de fora aplaudiu, gritos de justiça, ecoando pelas ruas de terra de São João del Rei. O milionário saiu algemado, o terno caro agora um trapo. Na mansão, os negócios de Carlos desmoronaram, fornecedores cortaram laços, terras foram confiscadas para pagar dívidas. A fazenda que ele sonhara expandir virou pasto vazio, os bois vendidos para cobrir os custos do processo. O império que ele construíra com ganância ruiu como castelo de areia. João recebeu a indenização, um cheque que ele guardou num envelope simples. Não comemorou, foi direto à fazenda, o dinheiro usado para comprar sementes, uma bomba d'água e cercas novas. Isso aqui é para a terra, não para mim, disse a Dona Maria, que o ajudava a plantar o milho novo. A notícia da queda de Carlos rodou o estado, a rádio tocando a história como lição. O rico caiu, e João da Terra ficou de pé. Ele ouviu na varanda, o rádio chiando, e sorriu leve, o som dos grilos voltando a ser sua companhia. A justiça viera, mas o trabalho era seu verdadeiro troféu. Vizinhos passaram a chamá-lo de herói, mas João rejeitava o título. Só defendi o que é meu, dizia, a enxada na mão enquanto o milharal crescia forte, o verde apagando as marcas do fogo. A fazenda renascia, mais viva que nunca, um símbolo de resistência. Carlos, na cadeia, olhava as paredes frias, o charuto e o uísque trocados por silêncio e arrependimento. Ele subestimara João, achando que dinheiro comprava tudo, mas aprenderá, tarde demais, que algumas coisas não têm preço. A queda do milionário era a vitória de João, não só na terra, mas no respeito que agora ecoava por todo o interior, uma história que ninguém esqueceria. Com a indenização, João transformou a fazenda num lugar ainda melhor. Ele comprou um trator pequeno, irrigou o milharal e plantou uma horta nova com tomates e alfaces que brilhavam ao sol. A terra, antes cinzas, agora explodia em vida, o verde cobrindo cada canto como um tapete de esperança. Ele chamou os vizinhos para um almoço de agradecimento, o fogão a lenha crepitando com feijão tropeiro e frango caipira. Vocês me seguraram quando eu quase caí, disse, erguendo um copo de cachaça, e todos brindaram, as risadas enchendo a varanda. A fazenda virou ponto de união, um símbolo do que o povo simples podia fazer junto. João contratou 2 ajudantes, filhos de amigos da região, ensinando-os a cuidar da terra como ele aprenderá com o avô. Essa fazenda não é só minha, é nossa, dizia, o orgulho nos olhos enquanto via os meninos capinando com vontade. O trabalho crescia, e o sustento voltava, mais forte que antes. A rádio local o convidou para falar, e ele foi, tímido mas firme. Eu só queria minha paz de volta. A terra me deu força para isso, contou, a voz ecoando pelas Gerais. Escolas da cidade levaram crianças para visitar a fazenda, e João mostrava as plantas, contando como o fogo não o derrubara.
Ele pendurou uma placa na entrada: Fazenda Batista, terra que resiste. Era simples, escrita à mão, mas dizia tudo. A notícia correu, e compradores da feira passaram a pagar mais pelos produtos dele, chamando-os de o milho do João da Terra. Ele ria, sem vaidade, feliz com o reconhecimento. Numa tarde, o delegado Pereira apareceu, o chapéu na mão. Você mostrou que a justiça existe, João. Tô orgulhoso, disse, e João ofereceu um café, os dois conversando na varanda como velhos amigos. A fazenda agora era mais que sustento, era uma lição viva. João plantou uma árvore no centro do milharal, um ipê amarelo em homenagem ao avô. Para lembrar que a gente brota de novo, disse a si mesmo, regando a muda com cuidado. O ipê cresceu rápido, suas flores amarelas brilhando contra o verde, um marco de renascimento. A história dele virou lenda no interior, contada em rodas de prosa e cantada em versos de violeiros. João da Terra enfrentou o fogo e o rico, e venceu com a enxada na mão, diziam, e ele sorria ao ouvir, sem se achar mais que ninguém. Num domingo, ele sentou na rede, o rádio tocando uma moda antiga, o milho balançando ao vento. A fazenda renascida era prova de que o fogo podia queimar, mas não apagar quem tinha raízes fundas. João fechou os olhos, em paz, sabendo que sua terra viveria por gerações. O renascimento da fazenda não era só a vitória de João Batista, era a força do interior mineiro, de um homem negro que mostrou que a ganância pode cair, mas a simplicidade sempre fica de pé. E aí, galera, o que acharam da história do João da Terra? Um fazendeiro que enfrentou o fogo e a ganância com a força da simplicidade. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!